Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus nós estamos mais uma vez aqui com vocês para uma aula da Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens e adultos. Nós estamos no primeiro trimestre de 2023, ocasião em que estamos estudando o livro dos Salmos. E pela graça e a misericórdia do Senhor, temos a lição de número 2. E o título da lição que nós temos agora é os Salmos Messiânicos. Então, como eu disse, estamos estudando o livro dos Salmos e os Salmos Messiânicos como lição de número 2. Nós temos para nós uma leitura bíblica que está no Salmo 2, número 2, o verso 1 até o verso de número 12, que nós estaremos fazendo no decorrer da lição. A nossa lição ela está bastante baseada nesse salmo, então nós vamos aproveitar para estar lendo os versículos no decorrer da nossa lição. O livro dos Salmos, nessa lição de número 2, está aí no quadro para vocês. Já que colocamos no quadro, nós vamos então fazer essa leitura com vocês. Diz o texto sagrado: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram ou se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aí está para nós então a leitura dos Salmos de número 2. No nosso texto áureo, aqui nós temos os Salmos de número 45 e o versículo de número 7, que diz: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com
óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui está. Seguindo então nosso padrão da escola bíblica dominical, nós temos aqui um sumário da nossa lição que nós estaremos então seguindo juntamente com vocês. E o primeiro que nós temos, o primeiro tópico, nós vamos tratar a respeito da natureza, da divindade e também encarnação do Messias, baseado aí nos Salmos de número 89, os Salmos 110, Salmo 45, Salmos de número 8. São os conhecidos Salmos messiânicos. Então, esta é a proposta da nossa lição para esta oportunidade em que estamos estudando essa lição de número 2, os Salmos messiânicos. A nossa introdução, vou colocar aqui para os irmãos, diz o seguinte: iniciaremos o estudo dos Salmos por aqueles de caráter profético, isto é, os Salmos chamados messiânicos, que prefiguram, prenunciam os tempos que têm início com a vinda do Messias a este mundo. Veremos que, assim como os autores bíblicos, que chamamos propriamente profetas, os salmistas, movidos pelo Espírito, que falou através dos primeiros, ainda sob o véu das circunstâncias e experiências pessoais que os moviam à composição dos salmos, muitas vezes previram a era messiânica, não apenas de uma forma geral, mas caracterizando as etapas e diversos particulares que se cumpriram unicamente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui então nós temos, meus amados irmãos, esta introdução só para destacar inicialmente com vocês que aqueles homens nas suas situações, como nós já vimos na lição passada, em cada circunstância, em cada momento que eles estavam vivendo, então eles estavam compondo aí os salmos, se expressando diante do Senhor nosso Deus, aí através dos cânticos, e eles, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, eles estavam então ali anunciando também a vinda do Messias, tá certo? Isso é muito importante para nós estarmos observando. Então, sob o véu aí das circunstâncias e experiências pessoais que os moviam na composição dos salmos, eles aí estavam também falando da vinda do Messias. Bem, o primeiro tópico da nossa lição, e nós vamos observar agora, a natureza, a divindade e a encarnação do Messias, nós temos aqui o nosso primeiro parágrafo para a nossa leitura, que diz o seguinte: muitos dos salmos messiânicos são de autoria do rei Davi, e os que não o são, sem dúvida, foram compostos durante ou após o governo deste rei. Uma vez que a escolha e unção de Davi para ocupar o trono e o seu governo sobre o Israel representaram um novo desdobramento da revelação acerca da vinda do ungido do Senhor, prenunciado anteriormente como a semente que esmagaria a cabeça da serpente, ou na qual seriam benditas todas as famílias da terra, mas que também era aguardado como aquele que receberia o cetro, isto é, a realeza. Bem, até aqui nós podemos fazer a seguinte observação com vocês, principalmente professores da escola bíblica dominical, que desde Gênesis nós já temos então
uma promessa da parte de Deus a respeito da semente da mulher. E conforme nós lemos aqui, o ungido do Senhor, ele foi prenunciado anteriormente, então, como a semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, isso lá em Gênesis, capítulo de número 3. Nós temos também, aqui em Gênesis também, a respeito daquele no qual seriam benditas todas as famílias da terra. E tudo isso aqui nós, por exemplo, nessa última frase que eu acabei de mencionar, a figura está sobre Abrão, mas apontava para também o Salvador, para o Messias. Além dessas duas características, agora, através dos Salmos, nós vamos apresentar que também ele é a descendência de Davi. Ou seja, aquele que estaria com a realeza, aquele que receberia o cetro. Então, nós temos isso em alguns versículos aqui marcados para nós, como, por exemplo, 1 Samuel, capítulo de número 10, e o capítulo 2, versículo de número 10, que eu quero fazer a leitura com vocês. Então, nós temos no versículo 10, que também é um cântico, aqui é o cântico de Ana, não deixa também de ser um salmos, como nós já estudamos. Os salmos, eles nada mais são do que cânticos, né? Louvores, tá bom? Nós já vimos isso na nossa primeira aula aqui. E nesse verso de número 10, nós lemos: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui, já no primeiro livro de Samuel, quando Ana, ela está adorando o Senhor, agradecendo a Deus pela vitória que ela recebeu do Senhor, e aqui ela tem essa inspiração para falar a respeito daquele que seria um rei, o qual seria exaltado entre as nações, aquele que seria também o ungido do Senhor. Já desde o primeiro livro de Samuel, então, nós já temos esta palavra profética aqui, apontando como sendo descendente de Davi e aquele que realmente seria o rei. Não simplesmente um rei como os demais, mas sim rei dos reis e senhor dos senhores. Continuando a nossa leitura desse parágrafo, e que este rei seria um descendente de Davi, é o pacto que o próprio Deus fez com o filho de Jessé, de que firmaria a sua casa e o seu reino para sempre. Em outras palavras, a descendência de Davi jamais deixaria de existir e de governar Israel, mesmo que alguns de seus filhos pecassem eventualmente, se levantaria um justo que dominaria no temor de Deus. E isso nós temos como referência no segundo livro de Samuel, que também é necessário fazer essa leitura. Ela é uma leitura muito importante dentro do nosso assunto a respeito da natureza. Nós estamos vendo aqui no nosso primeiro tópico a natureza, então, do Messias. E aqui no segundo livro de Samuel, e no capítulo 7 e o versículo 12, eu quero parar um pouquinho mais com vocês em alguma observação desse texto, e você depois terá a oportunidade de rever o vídeo e guardar bem para destacar na sua sala de aula, tá certo? Então, o verso de número 12: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei então o seu reino. Eu vou ler apenas o verso 12 por hora e fazer o comentário aqui. Vamos
contextualizar bem para entendermos aquilo que aqui está escrito. O Senhor Deus está conversando, está falando com Davi diretamente. E neste caso aqui, nós temos que Davi tinha um desejo muito grande no seu coração de construir uma casa, de edificar uma casa para o Senhor, visto que a Arca da Aliança estava numa tenda e ele, Davi, quanto rei, estava num palácio. Então ele achava muito injusto aquelas duas situações. Então passa pelo seu coração a construção de uma casa para o Senhor. No entanto, o Senhor não vai permitir que Davi o faça. E Deus então fala com Davi a respeito da sua descendência. E aqui é muito importante a nossa observação a respeito desta descendência. Porque os textos bíblicos, muitas das vezes, quem faz a leitura deve prestar bem atenção quando Deus ele está apontando para aquilo que é material, ou então ele está apontando para o espiritual, algo que viria mais para frente, ou até mesmo através do material. Ele está falando realmente de algo físico, material, mas que prefigura algo espiritual. E aqui, olha o que nós temos. Eu vou repetir com vocês a fala do Senhor com Davi. Olha só. Depois que os teus dias forem então completos, virei e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então o Senhor está falando de uma semente que procederia de Davi, cujo reino seria então estabelecido. Continuemos então a leitura. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Preste atenção nisso. Esta semente da qual o Senhor Deus está fazendo referência, esta casa e este reino seria estabelecido para sempre. Promessa de Deus, então, para Davi. Continuemos, verso 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa de Davi, olha só, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Olha que interessante, então, esta palavra. O Senhor tratando a respeito de uma descendência de Davi. Nós perguntamos, porventura, o reinado político, quanto na continuidade da história, permaneceu ou permanecerá para sempre ali em Davi? Politicamente falando, humanamente falando, até mesmo a semente, se nós pensarmos em Salomão, que realmente veio a construir uma casa para Deus, que foi o templo, famoso templo de Salomão, o reino de Salomão permaneceu para sempre? Não, ao contrário, o reino dele, após a sua morte, foi até dividido. De 12 nações que existiam em Israel, foram divididas até que 10 do norte, as 10 do norte foram destruídas totalmente, permanecendo apenas 2, Judá e Benjamim, que o Senhor manteve para poder cumprir, então, a sua promessa através de Davi, mas não mais por meio de Salomão, mas por meio de uma semente que viria, e era este o foco do Senhor Deus quando falava com Davi estas palavras. Então, este vai me edificar uma casa, até porque também o templo de Salomão depois, ele foi destruído
por Nabucodonosor. Então não permaneceu a casa quanto genealogia e nem quanto também a situação da casa que existia para adoração, que era o templo de Salomão, não permaneceu de pé. Mas só permaneceria de pé aquela casa da qual Deus estava falando então com Davi. Esse aqui é a referência de 2 Samuel, então, capítulo 7, o verso de número 12, lido até o verso de número 23, tá certo? Continuando ainda no nosso primeiro parágrafo, e conforme o testemunho do apóstolo Pedro, ao celebrar este juramento para com a sua descendência em um salmo, Davi o faz consciente de que Deus estava prometendo levantar o Messias a partir do fruto de seus lombos, segundo a carne. Lógico, teve que ser mantida esta família, né? Essa genealogia, essa descendência de Davi, ela foi mantida, por isso Deus manteve 2 tribos aqui na região sul de Israel, Judá e Benjamim, e o Senhor disse várias vezes para que ficasse como uma lâmpada diante dele, para que o Senhor sempre, entre aspas, se lembrasse das suas promessas, né? Como que se o Senhor, nosso Deus, se esquecesse de algo. Mas é como um memorial, como que se Deus dizendo assim, ó, eu sempre vou então estar atento às promessas que eu fiz para Davi. Nós temos uma referência de Atos, capítulo de número 2, e esta referência eu também quero fazer a leitura. Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 10 também. Vamos fazer essa... 10 não, desculpe, é 30. Versículo de número 30. E o texto bíblico, ele vai nos dizer o seguinte: sendo, pois, ele profeta, ele quem? Davi, quando dos seus salmos, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Bem, de quem aqui está falando? De Davi ou daquele que seria o seu descendente? Evidentemente, daquele que era o descendente segundo a carne, né? Nós estamos no primeiro tópico falando aqui da natureza do Senhor, e uma primeira natureza é que Jesus ele veio em carne. E de qual descendência? Realmente de Davi, segundo a carne. Ele nasceu e viveu aqui. E daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais a respeito. Então nós estamos tratando dessa natureza dele, segundo a carne. Continuando a nossa leitura, agora no nosso segundo parágrafo do nosso material, nós temos: mas se por um lado a natureza humana do Messias é claramente atestada no Salmo, pelo fato de que ele seria a descendência ou descendente de Davi, de tal modo que um dos títulos pelos quais Jesus ele vai ser reconhecido como Messias nos evangelhos é exatamente filho de Davi. Esse rei também o contemplava como superior. Olha só, se ele no evangelho chamado filho de Davi, por outro lado, a identidade davídica ou davídica do Messias não significa, como muitos erroneamente entendiam nos tempos de Jesus, que o Messias ele fosse por ordem natural, posterior e, portanto, inferior a Davi. Jamais.
o Senhor, embora ele tenha se manifestado em carne, num tempo bem à frente, no entanto, ele já era bem antes de Davi. Então, repetindo essa leitura aqui, esse rei também o contemplava como superior, né? E pois não apenas o chamava de meu senhor, mas o reconhece mesmo antes de o Senhor Deus lhe entregar o trono de Davi, o que implica na existência do Messias como um ser divino e santo antes da encarnação como filho de Davi. Então, olha que importante isso aqui. Então, se Jesus, ele veio aqui e a sua natureza entre nós, ela realmente foi de uma natureza carnal, porém, Jesus, ele já existia desde o princípio de todas as coisas. É o Senhor eterno. E ali estava Jesus, tanto como homem, mas também como Deus. E aí nós temos os Salmos de número 110, que eu faço a leitura juntamente com vocês agora, do verso de número 1. Disse o Senhor, é um salmo também atribuído a Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, então, o Senhor Jesus, ele já era reconhecido como Senhor muito antes até mesmo da sua manifestação, tá certo? No mesmo sentido, celebrar os filhos de Coré, em outro salmo, a eternidade do trono do Messias e a sua unção sobremaneira mais abundante que a de seus companheiros segundo a carne, porquanto o Messias, mais que um filho de Davi, é o filho de Deus. Olha que maravilha. Então, nós temos na descendência de Davi muitos reis. E Jesus, quanto rei, também então entrou nessa linhagem e colocado aqui na nossa lição como seus companheiros. No entanto, o Senhor Jesus, ele era eterno. Ele era de uma característica muito maior que todos os reis da terra. Afinal, todos os reis passaram, mas Jesus não. Jesus, ele é, por isso chamado Rei dos Reis. Porque todos os reis terrenos foram passageiros. O seu reino também passou. Agora, o de Jesus não. Jesus tem um reino sempre eterno. E daí nós lemos aqui nos Salmos de número 45 e o verso de número 6, o seguinte: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Isso está nos Salmos. E também nós lemos lá em Hebreus capítulo de número 1 e o verso de número 8, lemos o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Jesus, na realidade, ele não se tornou rei aqui na terra. Ele já era rei e já era considerado como tal, como rei. E na sua manifestação aqui na terra em carne, ele continuou sendo rei, tá certo? Por isso até da linhagem de Davi, para manter essa sua linhagem real. Então, na realidade, Davi tem origem no Senhor, no propósito de Deus. E isso nós podemos observar desde a época de Saul, quando o Senhor Deus disse que já havia se provido de um rei, de um homem segundo o seu coração, ou seja, de um rei que já estava no seu projeto.
Saul não fez parte do projeto de Deus, mas Davi sim. Davi foi escolhido por Deus e já fazia parte desse projeto maravilhoso do Senhor, porque Jesus deveria se manifestar aqui na terra. E viria de que forma? Viria como homem e da linhagem de Davi. E nesse capítulo 1 de Hebreus, o escritor ele faz uma comparação então com os anjos e vai dizer ao qual dos anjos disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ao qual dos anjos disse isso? A nenhum dos anjos, mas do filho que diz Deus: ó Deus, o teu reino. Então, olha só, esta é a natureza agora divina do Senhor Jesus Cristo. Embora de uma natureza aqui humana, mas totalmente divino, tá bom? O verdadeiro Deus entre nós. Por isso também, Davi se maravilhou com a misericórdia divina manifesta na encarnação. Considerando que, embora seja o homem uma criatura tão pequena, insignificante, no âmbito da criação, ainda ele é lembrado e visitado por Deus, que faz isto para exaltá-lo. Referindo-se aqui ao Messias, sendo enviado a este mundo e assumindo a nossa humanidade para, através da sua morte, não apenas restabelecer o homem em uma posição perdida por ocasião da queda, mas para ser o primogênito de uma nova geração humana, um novo homem libertado do pecado e da morte e destinado à glória e à vida eterna. Meus irmãos, esta expressão ela é muito importante para nós, principalmente no tocante à evangelização. Às vezes, o que nós estamos pregando num culto evangelístico ou num culto ao ar livre? Nós precisamos mostrar para os homens a sua real situação. E quando nós lemos essa parte da nossa lição, e daqui destacando para os nossos alunos em classe de aula, nós vemos a missão de Jesus. Então, ele foi enviado a esse mundo e assumiu a nossa humanidade. Então, no princípio, o que o homem tinha? Uma perfeita comunhão com Deus. Vivia no jardim e perdeu aí essa posição tão maravilhosa quando deu ouvido à serpente. E com isso ele foi o casal lançado fora do jardim do Éden. E todos os homens foram gerados a partir de onde agora? A partir de Adão e Eva, já num estado de separação de Deus, já num estado de morte. Então todos os homens, por isso Paulo diz, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós perdemos. E daí, separados de Deus, qual que é o projeto extraordinário de Deus? Resgatar esse homem. Mas quem dentre os homens poderia, então, pagar o preço do resgate do próprio homem? Não havia e não há. Então, o Senhor Jesus vai deixar a sua glória, a sua majestade e vai, então, tomar a forma de homem. Ele vai tomar a nossa forma. E aqui ele vai sofrer como nós sofremos nesta nossa humanidade, para que através então da sua morte fosse pago o preço do nosso resgate. E através da sua ressurreição, então nós fôssemos reconciliados com Deus. Então o Senhor Jesus, conforme nós lemos, ele é o primogênito dentre os mortos. Então não tem absolutamente nenhum homem que tenha ressuscitado, apenas Jesus Cristo, que é o
primogênito dentre os mortos. Esse se ressuscitou e voltou para Deus, de onde saíra. Tá? Então, conforme João escreve, quem que volta para o céu? Aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Agora, e os demais? Os demais estão aguardando aquele grande dia, mas certo é, Jesus ele veio aqui, sofreu aqui, para nos dar esta oportunidade maravilhosa da reconciliação. Então, através da morte, ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus criou então um novo homem, agora totalmente liberto do pecado, da morte e agora destinado à glória eterna, à vida eterna. Então nós vamos ter isso aqui em Hebreus capítulo de número 2, uma referência também que eu quero fazer a leitura com vocês. Hebreus capítulo de número 2, verso 5 até o verso 15. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele se lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou que lhe não esteja nada sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe são sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele homem que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está aqui um texto que demanda para nós um estudo à parte, né, a respeito desta obra extraordinária que Jesus ele veio aqui. Ele veio experimentar os nossos sofrimentos, as nossas dores, tomando a nossa forma, para que depois da sua ressurreição nós pudéssemos então também participar de tudo aquilo que diz respeito a ele, as suas bênçãos principalmente, mas não só as bênçãos, tá bom? As aflições também. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito disso aqui na lição. Vamos avançar aqui um pouquinho mais no nosso tema, passando agora com vocês ao nosso segundo tópico da lição, a respeito dos sofrimentos, rejeição e morte do Messias, tá certo? Então já falamos sobre a natureza, divindade e também encarnação de Cristo. E agora tratemos sobre os sofrimentos, rejeição e morte do Messias, baseados aí no Salmo de número 2, 118, Salmos 41, 22 e o 40.
lendo o nosso parágrafo, ao declarar a encarnação do Messias na frase pouco menor do que os anjos o fizeste, o salmista também implica o seu abatimento e a sua humilhação. Seu sofrimento e sua morte, em uma palavra, seu sacrifício. Então, todas as vezes que nós falamos a respeito do sacrifício de Jesus, nós estamos falando aí do seu abatimento, da sua humilhação, do seu sofrimento e da sua morte. Sacrifício esse pelo qual ele asseguraria a vida eterna, então, para todos. O salmista, porém, chama a atenção para o fato surpreendente de que os maiores sofrimentos do Messias resultariam da sua rejeição pelos homens. Eu cheguei até esse ponto aqui para destacar também para nós, e bem colocado na nossa lição, que o salmista ele chama atenção para o fato surpreendente que os maiores sofrimentos do Messias resultariam então do quê? Da sua rejeição pelos homens. Bem, a obra que Jesus ele veio realizar, resgatar o homem, tirar o homem do domínio das trevas, tirar o homem do domínio da escravidão do pecado, resgatar o homem das garras do diabo e reconciliar esse homem com Deus. Agora, como que ele, como Salvador, ele foi recebido pelos homens? Não foi recebido. Ao contrário, Jesus ele foi totalmente rejeitado pelos homens. Então, às vezes, não teve lugar nem para vir à luz, né? Nasceu numa estrebaria, teve a sua vida sofrida durante o seu desenvolvimento. O seu ministério também foi um ministério de muitas dificuldades, humanamente falando, e de muita rejeição. Então, os maiores desafios, realmente, aqui como colocado na lição, é a rejeição. Esse é o maior sofrimento que o homem pode passar, e Jesus passou por isso. Quantas das vezes ajudamos pessoas, estendemos as mãos, pessoas que às vezes você mais auxilia, que você mais ajuda, depois num futuro próximo, às vezes nem muito distante, né? Próximo, às vezes acaba que te decepcionando e te causando então sofrimentos, e o maior desses sofrimentos realmente a rejeição. Então Davi, continuando a nossa leitura, Davi prevê que povos e nações e os reis da terra se uniriam então para se opor ao governo do Messias, o qual a igreja entendeu corretamente como tendo se cumprido nos assaltos das potestades terrenas, então, contra o Filho de Deus e contra os seus seguidores. Então eu volto aqui para os Salmos de número 2, que eu disse para os irmãos que seria o nosso principal Salmos nesta aula, e o Salmo de número 2, agora no verso de número 1, 2 e 3, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, ninguém na terra quer se submeter ao senhorio de Cristo. Os reis têm o seu poder, têm a sua autoridade, os homens têm a sua posição social, e eles pouco estão interessados em Cristo Jesus. E o pior, se juntam para combater contra o Filho de Deus, para combater
contra o reinado de Cristo. Nós devemos sempre nos lembrar que no tocante à vida existente aqui na terra, nós temos duas situações. A primeira, a situação da luz, né? Nós temos a luz. E segundo, nós temos as trevas. Então nós temos luz e o poder das trevas. Essas duas situações existentes. E daqui, os que são das trevas, sempre combatendo contra os filhos da luz. E aqui nós temos o exemplo nos Salmos de número 2, já, olha só, preste atenção, profeticamente cantado quantos anos atrás? Se nós pensarmos conforme a nossa lição de número 1 e pensarmos na época do rei Davi, onde os salmos, da sua maior parte, ela foi composta, os salmos foram compostos. Então, se nós pensarmos assim, vamos falar de uma forma mais geral, num espaço aí de 1000 anos antes de Cristo, e já estava apontado esta situação na face da terra em relação ao reinado do Messias. Agora chegamos no século 21. Como que está a situação? E daí muitos cristãos ficam surpresos com a situação na face da terra, em que muitos se opõem ao evangelho, se opõem a uma igreja que prega a verdade. Então isso está escrito. Isso não deveria ser de forma nenhuma uma surpresa para nós. Nós deveríamos, até por causa do que até mesmo nós vamos ler aqui na época da igreja primitiva. Não era para ser surpresa, não. Nós temos que estar realmente aqui firmados na palavra de Deus e entender que aqui na terra, os reis da terra estão se juntando para combater o reinado do Messias. Isso é o poder das trevas contra a luz. Por ora parece até vencer, mas vai chegar um momento, daqui a pouquinho nós comentamos um pouquinho mais do Salmo de número 2, né? Vai ter aí uma situação que o Senhor há de tratar. Atos capítulo 4, aí sim, a situação da igreja primitiva, no verso de número 25. Verso de número 25, e nós vamos ler até o verso de número 28. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ora, não estava isso escrito? E conforme nós lemos aqui no texto sagrado, determinado pelo Senhor, pois cumpriu-se a palavra de Deus. E estes homens aqui, nessa ocasião de Atos capítulo 4, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela entendeu muito bem aquilo que estava acontecendo. Os homens na terra se levantando contra o Senhor Jesus Cristo. E quando se levantava contra os discípulos, se levantava contra a igreja, na realidade estava se levantando contra quem? Contra o próprio Senhor Jesus quanto rei. Por quê? Não querem o seu reinado, absolutamente. Nós vamos nos lembrar da época de Samuel, que era juiz no meio do povo, e o povo queria um rei. E Samuel foi questionar com Deus, porque o povo havia rejeitado. Mas Deus vai dizer para Samuel, não, Samuel, eles não te rejeitaram a ti,
mas sim rejeitaram a mim, para que não reine sobre eles. Então o homem na terra, eles não querem se submeter à vontade de Deus. Eles preferem se submeter aos reis terrenos, à sua própria vontade, a se submeter à vontade de Deus. Mas está determinado. Aqueles homens da igreja primitiva entenderam. E, nesse caso, quando se coloca a vontade de Deus e a vontade humana, sempre a vontade de Deus vai prevalecer. E eles preferiram sofrer ali a negar o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Então, eu lembro também de Saulo aqui, que quando estava no caminho de Damasco e teve um encontro com o Senhor Jesus naquela ocasião, e ele então pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor vai dizer para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas na realidade Saulo perseguia quem? Jesus já havia ressuscitado, já estava no céu. O que estava na terra era os discípulos do Senhor Jesus, ou seja, a igreja do Senhor. E Saulo perseguia esses irmãos e perseguia a igreja. Mas o Senhor Jesus disse: persegues a mim, viu? E duro é para ti recalcitrar contra os meus, contra os aguilhões. Então, olha só, a igreja está na face dessa terra sendo perseguida, mas a igreja deve entender a respeito dos sofrimentos, a respeito da rejeição e a respeito da morte do Messias. Porque tudo isso trouxe para nós o quê? Salvação. Trouxe reconciliação com Deus. Continuando a nossa leitura, e para maior surpresa, mesmo os edificadores, tá? Isto é, aqueles que deveriam se alegrar com a manifestação do reino messiânico, eles aparentemente aguardavam o reino messiânico, rejeitariam a pedra principal, ou seja, o próprio Messias, para a sua própria desgraça. E essa tragédia só seria excedida pelo fato de que um dos próprios discípulos e amigos mais íntimos do filho de Davi também participaria da conspiração, tá bom? Salmo 41, verso 9, fala exatamente do amigo mais íntimo que se levantaria contra o ungido do Senhor. E João, capítulo 13, verso 18, agora na época que já estavam à mesa ali comendo, e Jesus disse: aquele que metia a mão no prato para comer com ele é o que o traía. E exatamente um dentre eles, no caso, Judas, traiu Jesus por causa de algumas moedas, por meio de um beijo. Ele trai o Filho de Deus. Se cumpriu a palavra de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque tinha já o coração mesmo tendente à carnalidade, né? Então já não tinha nada da graça de Deus nele. E aí o Salmos 41, número 41, acaba se cumprindo naquela ocasião na vida de Judas. Prosseguindo a nossa leitura, no nosso próximo parágrafo, nós temos: assim rejeitado por muitos, o Messias seria provado em sua paciência, confiança e obediência ao Senhor, assim como Davi padeceria de um modo tão terrível que exclamaria: Deus meu, por que me desamparaste? Contudo, ao contrário da interpretação popular, essa expressão não indica desespero ante um suposto abandono de Cristo pelo Pai, porquanto Deus jamais abandonaria seu Filho. Então, João 16, 32, Jesus se expressa assim: vai chegar um momento, e está chegando, em que todos vocês vão me abandonar.
e cada um vai para sua casa, ou seja, vai para os seus afazeres, e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. É antes, como se infere pelo contexto do Salmo, um clamor. Então, o fato de haver essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Na realidade aí é um clamor de socorro, um clamor por livramento e salvação, dirigido a Deus na esperança de que ele responderá. No qual o salmista, tipificando o Messias, insiste para que Deus se manifeste logo, em vista da gravidade do seu abatimento e da humilhação e afronta lançado pelo ajuntamento daqueles que se lhe opõem. Ao mesmo tempo que o salmista não ignora o fato de que o Messias veio ao mundo para dar testemunho da sua obediência à vontade de Deus, e sendo esta vontade o seu sacrifício, e ele não se recusa a cumprir. Bem, para nós encerrarmos este segundo tópico a respeito dos sofrimentos, rejeição e morte do Messias, eu quero fazer a leitura de Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo de número 10, e o versículo 5 até o versículo de número 10. Vou ler aqui com os irmãos. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, não te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Ou seja, a lei era uma figura, ela estava apontando para o Messias, ela tinha esse propósito, não de mudar, de transformar ninguém, mas apontar, como disse Paulo aos Gálatas, era como um aio que levaria, que conduziria um homem pecador até Cristo. Então, aquelas coisas que se ofereciam não era o que realmente agradaria a Deus. Aí o verso 9. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer aqui o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Qual que é o primeiro? Ora, o primeiro tabernáculo, o primeiro templo, o primeiro testamento, as figuras, aquilo que é transitório, vai sair. E agora vai ser estabelecido o segundo, que é o real, o verdadeiro. E aqui, em Cristo Jesus, ele cumprindo integralmente com a vontade do Pai. Em alguns textos aqui, que não vai dar tempo para nós fazermos a leitura, mas, por exemplo, no Getsemane, quando Jesus ali orava, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Então Jesus, ele veio aqui para cumprir com a vontade do Pai, integralmente. Em João, o Evangelho, ele repetidas vezes disse que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas sim para fazer a vontade do Pai. É para glorificar o Pai. Então, os que passaram não puderam fazer conforme era a vontade do Senhor, mas Cristo Jesus, ele cumpriu integralmente as profecias, cumpriu integralmente a lei,
e realmente agradou o Senhor. E esta vontade cumprida, o verso 10, é pela qual nós fomos então santificados pela oblação aí do corpo de Cristo Jesus, feita uma vez. Por que uma vez? Os outros tiveram que ser repetidos, porque não tinham o poder para transformar, para mudar. Agora Jesus não. Jesus morreu uma única vez, porque o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. Através do sacrifício de Jesus, realmente nós fomos lavados e remidos. Esta é a obra que Jesus realizou. Assim nós vamos para o nosso terceiro tópico, que vai tratar a respeito da ressurreição, da exaltação e a glória do Messias. Lembrando que nós estamos falando da natureza de Jesus, nós falamos aí da divindade dele, tá bom? Tudo isso nós falamos. Agora falamos sobre sofrimentos, falamos sobre sua rejeição, falamos sobre a morte do Messias. Evidentemente, não poderia deixar de falar sobre a ressurreição. E aqui está, então, o conteúdo da nossa pregação evangelística. É verdade? É falar realmente da divindade de Jesus, da sua natureza, divindade, e falar sobre os seus sofrimentos, e isso terminar com o terceiro tópico do jeito que está sendo aqui. Então é importante observar esse crescimento na mensagem e também no estudo. Ainda os Salmos de número 2, os Salmos de número 16 e os Salmos de número 110. E aí nós temos no material de classe o seguinte: ungido desde a eternidade para ser rei dos reis e senhor dos senhores, o Messias seria empossado, né? Entre aspas, usando a nossa expressão aqui, no trono do seu reino ao ressuscitar dentre os mortos. Essas expressões, elas são muito importantes dentro das nossas pregações, dos nossos ensinos, porque também é o conteúdo de Atos Apóstolos, quando nós estudamos as pregações dos apóstolos naquela ocasião, em que apontava exatamente os sofrimentos de Jesus, por cumprimento das palavras, das mensagens proféticas, de salmos e de alguns outros textos ali de profetas, né? E os sofrimentos de Jesus eram apontados, eram mostrados, e a razão da cruz também mostrado e até apontado a aqueles que realmente levaram a Cristo à crucificação, mas não pararam por aí. Falaram da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, ele não ficou detido no sepulcro, ele ressuscitou. Então continuemos a leitura. Que o Salmo vislumbrava a ressurreição do Messias após os seus sofrimentos, fica evidente, porque apesar de rejeitado pelas nações, ele haveria de ler o decreto da sua geração divina. Isto é, de que ele é o Filho de Deus, o que lhe dá o direito de reivindicar agora todas as nações como herança, e conforme a interpretação apostólica, isso se dá por causa da ressurreição. Observe, então Jesus sofreu, Jesus foi à cruz e morreu, e pela morte na cruz, então ele pagou o preço do resgate, está pago. Agora, por meio da sua ressurreição, aí então ele se torna, como lido aqui, né, empossado. Foi lido o decreto, sendo ele aí realmente o Filho de Deus. Então aqueles que eles conheceram em carne é também 100% Deus. Então o Filho de Deus, ele ressurgiu dentre os mortos. Qual homem que teve esse poder de ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna? Nenhum. Apenas Cristo. Então aquele que realmente andou com eles todo aquele tempo,
eles foram testemunha, porque Jesus, depois da sua ressurreição, ainda vai aparecer para eles por um espaço de 40 dias. Então, aquela geração e que deixou escrito para nós essa mensagem, realmente viram, como diz João, lá na sua primeira epístola, ele fala que os nossos olhos viram e nós tocamos na palavra da vida, ou seja, Jesus, né? E eles viram, eles contemplaram Jesus após a sua ressurreição. Então, como filho, agora reivindica aí de todas as nações aqueles que seriam por ele salvos desse mundo terrível. E ele tomaria esse povo como sua herança. Aí o Salmo de número 2, verso 7 e verso 8 também já é o que nós acabamos de falar, é o que lá está escrito. Ademais, o mesmo Davi expressa a sua esperança de que Deus o livraria da sepultura, o que o apóstolo explica ter sido dito em relação ao Messias. Somente Jesus não viu corrupção, porquanto ele não pode ou não pôde ser retirado pela sepultura, ou retido. Ele não pode ou não pôde ser retido pela sepultura. A morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. Eu vou ler Atos capítulo 2. E mais uma vez eu destaco o conteúdo da pregação desses homens naquela ocasião de Atos dos Apóstolos, que era um momento oportuno para explicar aqueles textos. E repito, nós devemos fazer da mesma forma, da mesma maneira, tomar as Sagradas Escrituras e expor, explicar, mostrar as profecias, mostrar o cumprimento das profecias e também promessas que ainda hão de se cumprir na vida da igreja. Então, Atos capítulo de número 2, o verso de número 22, nós lemos o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que por Deus ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha só, então Jesus, ele ressuscitou. Verso 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que um teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. E do verso 29 em diante vem a explicação desse Salmos por parte de Pedro, mostrando que tal palavra não dizia respeito a Davi, porque o túmulo de Davi estava entre eles até aquele momento. Mas e Cristo? Cristo estava no túmulo? Não. Jesus não viu corrupção. Por isso que Jesus ressuscita ao terceiro dia, porque no quarto já começa a entrar em decomposição. E conforme as profecias, Jesus não veria isso, ele não passaria, o corpo não sofreria essa corrupção. O de Davi sim, o de Jesus não. Então mostra que a profecia apontava para Cristo. Cristo realmente é, então, a semente de Davi, mas não a semente terrena, mas a espiritual, o Messias. E ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai, esperando que todos os inimigos sejam postos por escabelos ou por escabelo de seus pés. Notemos como, seguindo-se a ressurreição e entronização do Messias, o salmista alude a um período no qual o reino de Deus se propagaria
e estabeleceria a sua soberania sobre as nações. Né? Eu estou lendo aqui o segundo parágrafo do terceiro tópico. Se propagaria, então estabeleceria a sua soberania sobre as nações e os reis da terra. E seja subjugando e destruindo os opositores de uma vez por todas, seja despertando no povo eleito a voluntariedade, a disposição e a confiança no Messias, que tanto exerce o domínio real, como também a misericórdia, e assegura a graça de Deus para os fiéis como um sacerdote, a saber, um sacerdote eterno. Segundo os textos bíblicos aí, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, quando Jesus vai reinar? Num futuro próximo? Não, meus irmãos. Jesus já reina. E o reino do Messias também vai ser num futuro próximo? Não. O reino de Deus já está entre nós. Jesus já reina absoluto. A igreja é essa representação do corpo de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui pregando, anunciando, e como em Atos dos Apóstolos, principalmente, quantos por pregar a verdade foram mortos. E aqui eu quero aproveitar já o finalzinho da aula para destacar que nós devemos então seguir as pisadas do nosso mestre. E Jesus, ele tomou a nossa forma, e lido aqui no segundo tópico, por exemplo, da nossa lição, ele toma a nossa forma como homem e sofre. Então aqui ele sofreu, ele foi rejeitado e foi até a morte, e morte de cruz, né? Morte de cruz. E nós agora, tudo isso aí para que nós pudéssemos herdar a promessa eterna de reconciliação com Deus. Porém, nesse período que nós estamos vivendo, aí eu vou fazer a seguinte observação. Naquela época do salmista, eles sofreram os sofrimentos de Cristo, para poder então anunciar, para falar de uma forma profética, eles sofreram com antecipação os sofrimentos de Cristo, e prefigurando ali o que aconteceria com o Messias. Quando Jesus se manifesta, principalmente após aí o seu batismo, início do seu ministério, foi um período difícil, de muito sofrimento, muita perseguição e muita rejeição, como nós já falamos. E, principalmente na última semana aí do seu ministério, e por fim nos seus últimos dias, açoitado e julgado, sentenciado injustamente, levado à cruz. Quanto sofrimento Jesus passou. Agora a realidade. Então Jesus foi à morte, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Agora nós devemos levar conosco os sofrimentos de Cristo. Se homens no passado sofreram para mostrar o que ele passaria, e Jesus veio, sofreu por nossa causa, agora nós não sofreríamos pela causa de Cristo? Pois é. Então, Paulo fala isso em 1 Coríntios. O apóstolo Pedro vai falar isso no capítulo 1. Até esse de Pedro, eu quero fazer a leitura. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 5, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estáis por um pouco contristados com várias tentações. Nós devemos saber que essas provações, tentações, sofrimentos, é a prova da nossa fé. É como um fogo que está... Então, se Jesus sofreu por nós, nós não sofreríamos por ele? Então, nós devemos trazer em todo tempo no corpo essa mortificação. Se Cristo morreu por nós, agora devemos morrer por ele. Para o mundo, né? Morremos para o mundo para viver agora para Cristo. E o tempo que nos resta aqui nessa caminhada e nessa jornada, meus irmãos, nós vamos levando a nossa cruz.
Então não tem que ficar contristado, aborrecido por causa das dificuldades, perseguições. Se tudo Jesus passou por nós, então nós devemos passar por ele. Lembrando também que ele diz que nós estamos no mundo, né? E aqui no mundo nós teremos muitas aflições. Ora, ele esteve aqui e ele venceu. Deixou para nós o exemplo de qual deve ser o nosso procedimento. E nós devemos seguir as pisadas do nosso mestre. Assim é, então, a lição dos Salmos para nós. Partimos para a nossa conclusão nesse momento. Os salmos messiânicos apresentam características tão particulares em relação à natureza, vida e obra do Messias que constitui um contundente argumento na apresentação do Evangelho, uma vez que somente em Jesus todas e cada uma dessas profecias se cumpriram literalmente. Então vamos tomar como base para as nossas pregações as profecias, mostrar os cumprimentos, o cumprimento das mesmas e também mostrar que Cristo, ele sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E não devemos nos esquecer, um dia Cristo voltará. E quando ele voltar, então sim, ele vai trazer juízo sobre a vida dos homens ímpios dessa terra. Então, para a gente encerrar também lá nos Salmos de número 2, não poderia ser diferente, os Salmos de número 2, fica um alerta para os homens na terra, que ele vai esmigalhar como rei, e ele vai quebrar arco aí, né? Então, verso 10, 11 e 12 para a gente encerrar. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, porque para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vai chegar esse dia em que o Senhor há de se manifestar nas nuvens dos céus. E daí o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra e sobre os homens ímpios. Mas aqueles que têm a viva esperança no seu coração, estes serão bem-aventurados. Amém, meus irmãos? Livro dos Salmos, lição de número 2, portanto, nós estudamos hoje aqui os salmos messiânicos, passamos aí pelo nosso texto áureo. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, verso 7. E aqui então nós encerramos a nossa aula de preparação para a escola bíblica dominical. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite
foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.